Sejam bem-vindos a mais uma aula da Academia de Prática Baseada em Evidências em Cardiologia, e essa aula vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte, nós vamos falar dos impactos da depressão nas doenças cardiovasculares e da importância da gente segmentar a nossa avaliação funcional e trazer aspectos de avaliação de saúde mental e emocional para os nossos pacientes. A segunda parte, nós vamos falar da escala MADRS, que é uma escala específica para avaliação da existência de sintomas de depressão e também classificação de severidade da depressão, e essa escala pode tranquilamente ser utilizada nos nossos pacientes. Então, vamos falar um pouco da MADRS, e aí eu vou explicar para vocês também como é que a gente usa. E a terceira parte, nós vamos falar dos impactos da depressão na saúde cardiovascular, para a gente entender como é importante a gente mapear esses aspectos, inclusive porque eles repercutem diretamente nas nossas vivências dentro da reabilitação e na adesão dos pacientes ao tratamento, tanto medicamentoso quanto ao tratamento farmacológico. Se você ainda não faz parte da Academia de Prática Baseada em Evidências em Cardiologia, é só entrar em contato com os nossos canais de suporte para saber como ser nosso aluno, e dentro da nossa plataforma nós temos mais de 100 horas de conteúdo já, com cursos e workshops disponíveis para os membros. Se você quiser fazer parte do nosso grupo gratuito de WhatsApp para ficar ligado em todas as aulas e receber o link das reuniões gratuitas que a gente faz a cada 15 dias, é só deixar um comentário aqui ou ver o link que está diretamente colocado na descrição desse vídeo. Então, vamos lá para a aula. Bom, então começamos com essa parte 1 da aula, falando da depressão e das doenças cardiovasculares. A depressão é uma disfunção emocional, né, da saúde mental, altamente prevalente nos dias de hoje. Nós temos um impacto da saúde emocional pós-pandemia, né? Por exemplo, além de todo o caos que a gente vive hoje, redes sociais, tantas informações, toda essa ansiedade, a corrida por alta performance, tudo isso está relacionado aos altos índices de disfunção emocional e de saúde mental que nós temos hoje na população mundial. E, por outro lado, as doenças cardiovasculares também são doenças altamente prevalentes, né? São a principal causa de morte no mundo. Então, a gente tem, sim, uma relação muito importante entre essas duas disfunções, né? E elas aparecem ligadas em muitos dos nossos diagnósticos, porém, ainda muito subjugada. Então, a gente não pode esquecer que a saúde mental, ela é uma das principais bases da saúde física. É muito difícil a gente ter a saúde física, né, e ter a motivação de autocuidado, de adesão a tratamento, de busca por qualidade de vida, se a gente tem uma disfunção emocional, mesmo que seja leve, né? A gente tem aí a tendência muito mais de ir para caminhos menos adequados do cuidado de saúde, quando a gente tem essa disfunção emocional, do que o contrário. Então, quando a gente fala da conexão mente-coração, sempre parece que a gente está falando de algo muito subjetivo, de algo muito fora da realidade do contexto científico, e na verdade não é isso. Se a gente for falar para um leigo, né, falando bem resumidamente, a gente consegue resumir isso com o impacto do estresse emocional, da depressão e da ansiedade na ativação do eixo hipotálamo adrenal, né? Hipotálamo, hipófise, adrenal. Então, com esse componente fisiológico forte, né? Materializando essa conexão. E isso com o aumento de diversos neurotransmissores, então a gente pode falar, inclusive, também, né, da conexão simpático-parasimpático do sistema nervoso autonômico, com o aumento dos níveis de liberação de adrenalina, noradrenalina, cortisol, que são aí componentes importantes da lesão cardiovascular, né, afetando esse desequilíbrio ali neuroendócrino. Então, com esses neurotransmissores, além de muitos outros, a gente vai ter aí a contextualização de quadros de inflamação crônica, disfunção endotelial, que estão presentes na doença cardiovascular. Então, quem é que começou antes? O emocional agindo no cardiovascular, ou será que também a gente tem esse impacto pós-evento, né? Do evento cardiovascular desencadeando um quadro emocional.
E provavelmente sim, a gente vai ver isso na aula de hoje. Alterações da variabilidade da frequência cardíaca, então pensando justamente nesse equilíbrio simpático-parasimpático, e o maior risco de arritmias e aumento da mortalidade também. Então, aumento de hipertensão, infarto agudo do miocárdio, risco de AVC, tudo isso se a gente considerar apenas essa conexão mente-corpo. Sem pensar que esse paciente também pode ser diabético, pode ser tabagista, né? Então, a gente não pode ignorar essa conexão, e ao mesmo tempo que a gente entende essa causuística, né? Essa causa do sistema emocional sobre o sistema cardiovascular, a gente também não pode esquecer que viver com uma doença crônica gera uma disfunção emocional. Então, pacientes que, por terem diagnóstico de cardiomiopatias, insuficiência cardíaca, pacientes que passam por infarto, que passam por hospitalização, né, que tem ali abruptamente sua rotina alterada e de toda a sua família por conta de um evento cardiovascular, também vai ter uma consequência emocional. Então, complementando, né, associada ali com a perda da funcionalidade, o medo da morte, né, que é uma sensação horrível, toda a subjetividade da significância do coração, né, dos sentimentos, a sensação de incapacidade, né, pode isso tudo desencadear quadros depressivos. Eu gosto sempre de lembrar e de falar que a gente tem que considerar um diagnóstico cardíaco, um evento cardiovascular, com uma particularidade muito grande em cima da função emocional, porque o coração ele tem um significado diferente de outros órgãos, né? Ele não é apenas só mais um órgão. O coração ele tem um significado de vida, ele carrega um significado subjetivo que é também afetado nesses pacientes. Então, aqui a gente vai falando de características, e eu imagino, né, eu fazendo essa aula foi assim, eu fui, parece que mapeando os pacientes, assim, pensando, né, o seu fulano é assim, e eu acho que vocês também vão conseguir visualizar isso. Então, trazendo para dados mais concretos, né, de prevalência de depressão em pacientes com doenças cardiovasculares, a gente tem que a DAC, a doença arterial coronariana, ela tem uma prevalência de depressão em 20 a 30% dos pacientes. Então, a gente está acostumado a olhar só para o foco, né? Só que a gente precisa também ampliar nosso olhar. 20 a 30% dos pacientes com DAC têm sintomas depressivos ou podem desenvolver quadros de depressão de leve a grave. O infarto agudo do miocárdio, que é o principal evento cardiovascular e é a principal causa de morte hoje, né, no mundo todo, tem uma relação com a depressão de que 45% dos pacientes desenvolvem depressão nas semanas seguintes ao evento. Então, o paciente pós-infarto é um paciente rastreável para doença mental, não gosto de doença mental, para disfunção da saúde mental ou emocional, né? O paciente infartou, ele tem que estar no nosso radar. A insuficiência cardíaca tem uma relação aí de 40%. Então, bom, vocês pensam que tá tudo, né, tudo entrelaçado. O paciente que tem doença arterial coronariana, ele tem risco de infarto, ele sofre um infarto, ele sofre insuficiência cardíaca, né? E aí eles desenvolvem algum grau de depressão. Então, o paciente pós-diagnóstico, diria eu, né? Mesmo que não seja um evento, o paciente pós-diagnóstico, ele deve ser rastreado para depressão. E esses dados, eles indicam, né, que a depressão é até 3 vezes mais comum em pacientes com doença cardiovascular do que na população em geral. Então, o fato de ter doença cardiovascular já aumenta o risco de depressão. E a depressão, ela é uma comorbidade cardiovascular. Então, a gente fala muito de comorbidades, né? DPOC, doença metabólica, diabetes, obesidade, mas a gente esquece do aspecto emocional. E a gente não pode esquecer, porque a gente tem hoje o aspecto emocional sendo um dos principais desencadeadores de doença cardiovascular. Haja visto que tem uma relação direta do estresse com o infarto agudo, com a pressão alta, né, com a hipertensão. Então, a depressão, ela é uma comorbidade e reduz a capacidade funcional, a motivação e o autocuidado,
né? Ela reduz a nossa adesão. Então, às vezes, aquele paciente que está indo bem nos resultados, ele começa a faltar, ou ele não vem mais, ou ele abandona, né, a reabilitação, e isso pode ter um componente emocional importante. Então, se a gente já rastreia esse componente no início do programa, a gente já entende que as condutas devem ser tomadas. E isso é muito importante. Além do que, né, a gente tem o seguinte, bom, um subdiagnóstico da depressão, mas a gente tem que tomar um cuidado também, porque existem, claro, evidências, né, que alguns artigos foram publicados ano passado, em especial, que foi um artigo da revisão sistemática mostrando o impacto, o benefício do exercício em pacientes depressivos, né, mostrando ali que o exercício, vocês devem ter visto esse artigo, o exercício, ele tem um efeito comparável a medicamentos, né, na depressão. E aí, esse trabalho, ele foi muito mal interpretado na mídia e nas redes, porque deu a entender, assim, as pessoas interpretaram como que, então, o paciente não precisa tomar remédio, é só ele fazer exercício. Ah, tá vendo? Então, não precisa tratar, é só começar o exercício é bom. Gente, não funciona desse jeito, né? Essa motivação para o exercício, ela é diferente de pessoa para pessoa. Até o bem-estar que o exercício traz é diferente de pessoa para pessoa. Vai ter pessoas, e digo mais perto de vocês, vai ter pessoas, aquela pessoa que é atleta mesmo, né, que acaba ali fazendo exercício, bastante exercício, e aí o que acontece? Essa pessoa gosta, o exercício traz um bem-estar para ela. Agora, vai ter pessoas também que não têm essa sensação. Além disso, a gente tem que considerar também que para o exercício ele ser efetivo nessa proteção de piora da depressão até no tratamento, ele tem que ter constância, ele tem que ter frequência. Não é só dizer para a pessoa, dar a informação, tipo, agora é só fazer exercícios, né, sair fora. Não. Porque o paciente que está deprimido, ele não tem essa vontade. Ele não vai fazer o exercício todos os dias. Ele não vai ter esse efeito tão bonito da pesquisa. Então, é aquela coisa da gente entender, né, aplicar o dado da pesquisa na vida real. É claro que a gente interpreta isso como, em pacientes com depressão, o exercício melhora o tratamento, melhora os sintomas da depressão, mas não que o exercício seja a cura para a depressão. E aí, quando a gente pensa na reabilitação, é muito semelhante. A gente não pode esquecer que o paciente na reabilitação, se ele tem esse componente emocional, ele vai pior, porque ele vai aderir menos, né? Então, qual é a importância da triagem e do acompanhamento? Na mortalidade, a gente sabe que pacientes com depressão têm risco aumentado de morte, então a depressão aumenta em 2,6 vezes mais o risco de morte em pacientes pós-infarto nos primeiros 12 meses. Isso é muito importante, é um dado muito importante. Ela também aumenta as readmissões hospitalares, piora a adesão ao tratamento, e por isso as diretrizes americana e europeia, né, então a American Heart e a Sociedade Europeia de Cardiologia, elas recomendam a triagem sistemática da depressão em pacientes com doença arterial coronariana e insuficiência cardíaca. A gente pode trazer isso para pacientes com doença cardiovascular em geral, mas principalmente após eventos agudos, por conta dessa relação do pós-evento, tá? E as ferramentas como a escala MADRS, elas são úteis para detectar casos moderáveis e graves e que exigem essa intervenção. E aí, um aspecto muito importante da MADRS é que, diferente de algumas outras escalas, ela consegue ser sensível o suficiente para captar a evolução do paciente. Então, além desse diagnóstico, ela consegue mostrar se o paciente saiu de uma depressão grave e está indo para uma moderada, ou o contrário, se ele está evoluindo nessa progressão de severidade, o que é muito importante, porque nós não temos uma escala fixa, por isso que a MADRS ela é muito interessante para a gente utilizar no nosso dia a dia. Então, a gente, né, orienta que a avaliação da saúde mental ela seja incorporada na prática clínica por toda a equipe, né, para a gente poder ter essa comunicação e aí o encaminhamento desse paciente, se necessário. Bom, nessa parte 2, então, vamos falar um pouco da escala
em si, da MADRS em si. Na parte 1 da aula, a gente viu ali a importância da avaliação do quadro depressivo, do episódio depressivo no paciente cardiovascular, e aí agora a gente vai falar da escala indicada, que é a escala de depressão de Montgomery e Asberg, que é a MADRS, tá? Que é uma escala altamente utilizada em psiquiatria. Então, essa escala ela foi desenvolvida em 1979 por esse casal, Stuart Montgomery e Mary Asberg, com o objetivo de avaliar a gravidade, a severidade da depressão em pacientes, em geral, com outras doenças. Então, ela foi feita para avaliar a depressão como uma comorbidade. E a MADRS, ela é altamente sensível e ela é muito utilizada tanto na clínica quanto na pesquisa, por ela ter uma acurácia muito grande. Então, é uma escala muito boa para a gente utilizar na prática clínica. Ela consiste de 10 itens que a gente já vai ver. Ali eu vou mostrar a escala para vocês. E cada item é avaliado numa escala de 0 a 6. E aí, no final, a gente vai fazer a soma, né, e vai ter justamente os intervalos de avaliação. Então, essa é a MADRS. Esse questionário que está disponibilizado no nosso grupo de WhatsApp, ele é um questionário que ele traz a escala e ele também traz a entrevista estruturada para cada subitem. Se vocês colocarem no Google, vocês vão achar a escala facilmente, mas algumas trazem só os domínios. E essa aqui é interessante porque ela traz já a ideia de pergunta, tá? De uma maneira que foi validada. Então, ela tem 10 subitens, né? Tristeza aparente, tristeza relatada, tensão interior, sono diminuído, diminuição do apetite, dificuldade de concentração, lassidão. O que é lassidão? É justamente essa falta de motivação, a dificuldade de começar algo, né, que está muito caracterizado no paciente deprimido e muito caracterizado nos nossos pacientes também. Então, esse sintoma aqui do 7, ele complementa bem a minha fala anterior, quando a gente estava falando ali da depressão em doenças cardiovasculares, que é justamente a dificuldade que esse indivíduo tem de manter as coisas, de fazer por ele mesmo, né, do autocuidado. Além disso, ela avalia a incapacidade de sentir pensamentos pessimistas e pensamentos suicidas. Então, além de ser uma escala de diagnóstico e classificação de severidade da depressão, a MADRS também é utilizada como avaliação de ideação suicida, né? É claro que esses nossos pacientes provavelmente não vão ter esse grau de gravidade, quer dizer, também, né? Pode ser que tenha, mas eles já vão ter sido reconhecidos, né, para sua depressão, isso que eu quero dizer. Não vai estar ali uma coisa cegada, né? Alguém vai ter percebido uma depressão mais grave. Eu entendo que a gente vai avaliar, assim, identificar eventualmente sem encaminhar casos leves e moderados, né, de pacientes, mas ela é uma escala também utilizada para avaliação da ideação suicida. Então, como é que a gente faz a interpretação da escala? De 0 a 6, sem sintomas. De 7 a 9, depressão leve. 20 a 34, moderada. Mais do que 34 grave. Mas o que é importante a gente lembrar aqui? Prestem bem atenção. A utilização isolada da escala não fecha diagnóstico. Então, a gente não quer, de maneira nenhuma, transpor os limites da nossa competência como fisioterapeutas. O objetivo de fazer escala não é diagnosticar esse paciente, e muito menos chegar para ele e dizer, olha, você tem uma depressão leve. Não, não. A utilização dessa escala, ela vai funcionar para a gente encaminhar caso a gente suspeite e identifique sinais relacionados à disfunção emocional, com base nos dados da literatura. Então, muito cuidado. Ninguém está dizendo aqui que agora nós avaliamos depressão. É uma escala que é importante no nosso dia a dia, porque são alterações emocionais que aparecem muito nos pacientes cardiopatas, e isso vai nos conduzir para o encaminhamento. O preenchimento da escala, ele deve ser feito por um profissional de saúde, mas ele não é específico do psiquiatra. Mas o diagnóstico clínico, sim. Então, aqui a gente vai utilizar como um rastreamento, certo? E aí, as respostas desse paciente são
classificadas nesses níveis que eu falei para vocês. Falando um pouquinho da escala, ela tem alta confiabilidade e validade, tá? Ela foi validada em relação a outras escalas de depressão, como a The Hamilton Depression Rating Scale, tá? Que é uma escala também muito utilizada. Então, a MADRS foi validada em relação a essa escala. E ela é importante, como eu falei para vocês anteriormente, para detectar essas mudanças nos sintomas depressivos ao longo do tempo. Então, falando um pouquinho aqui da escala, os estudos de validação demonstraram alta confiabilidade e validade. Ela é validada em relação a outras escalas para depressão também, como a Hamilton Depression Rating Scale, tá? Que é altamente utilizada na psiquiatria. Então, ela é uma escala que a gente pode utilizar com confiança, certo? E ela é importante para detectar mudanças nos sintomas depressivos ao longo do tempo. Então, é aquela escala que a gente usa também para avaliar a evolução do paciente. Dito isso, a gente vai para a parte 3 da nossa aula para falar sobre o impacto da depressão na doença cardiovascular e quando utilizar essa escala no paciente cardiopata. Bom, então, depois de falarmos da introdução, né, das prevalências ali da depressão na doença cardiovascular e também falar da escala MADRS, que é uma ferramenta que a gente pode utilizar na nossa prática clínica, nós vamos falar agora da aplicação prática dessa escala. Então, na parte anterior, né, na parte 2 dessa aula, eu falei sobre os campos da MADRS, os subitens, o monitoramento, a classificação, a pontuação. E agora a gente vai ver como que a gente aplica na prática essa escala nos nossos pacientes. Bom, vendo alguns dados de antes, então, que eu já citei nas outras partes dessa aula, a gente sabe que a presença de depressão, ela aumenta em até 2,6 vezes o risco de eventos cardiovasculares em pacientes com doença arterial coronariana. E em pacientes que sofreram infarto agudo do miocárdio, esse dado mostra que aumenta também 2,6 vezes o risco de outro evento ou a mortalidade, né, outro evento fatal, nos primeiros 18 meses depois do primeiro evento. Então, a gente tem a depressão como uma comorbidade muito importante nesses pacientes. E tem alguns estudos, como o estudo Enriched, que demonstrou, então, que a depressão pós-IAM está associada com pior prognóstico, né? Com uma pior evolução desses pacientes pós-evento. E a MADRS, ela é validada em diferentes populações, então, como falei para vocês anteriormente também, ela foi desenvolvida para avaliar a depressão em diferentes pacientes, diferentes populações, e está validada para isso. Quando que a gente aplica na reabilitação? Então, paciente pós-infarto, ou pós-evento, ou pós-internação, porque a gente sabe dessa disfunção emocional ligada à internação, então é uma escala que a gente pode aplicar aí. Em pacientes com insuficiência cardíaca, da própria reabilitação cardiovascular nos nossos programas, né? E pacientes com dor crônica, porque o paciente com dor crônica, ele tem um aspecto de disfunção emocional muito importante, que vai repercutir no aproveitamento do programa, na rotina, nas dificuldades de motivação, né, desse paciente. Quem que pode aplicar? Psicólogos, médicos, fisioterapeutas treinados, equipe multiprofissional em geral. E o objetivo disso é justamente o encaminhamento, tá? Então, um cuidado que a gente precisa tomar aqui é da sobreposição de sintomas. Então, quando a gente tem lá os subitens de cansaço, do sono, a gente tem que abrir o olho para não se enganar que esses sintomas são depressivos, quando na verdade são cardiovasculares, porque são sintomas inespecíficos que se confundem. Então, às vezes o paciente, por isso que é importante a avaliação, às vezes o paciente está mais sonolento, ou ele perdeu o apetite, ou ele tá com dor, e aí isso pode ser confundido como um sintoma de depressão, do quadro depressivo. Mas são sintomas inespecíficos, na verdade, de doença e evento cardiovascular. Então, um cuidado é esse. A avaliação dessa escala, né, ela permite essa reavaliação periódica, então a gente pode fazer ela ao longo do tempo, nesses pacientes, principalmente os que têm mais tendência a sintomas depressivos, e claro,
Como eu falei anteriormente, quando apresentei a escala para vocês, o nosso objetivo não é diagnosticar a depressão, né? Porque a depressão, ela é um conjunto de fatores, assim como qualquer doença. A gente tem que considerar diversos critérios. A escala é apenas um deles. Mas essa escala serve para um encaminhamento consistente, né? Paciente que não passou por uma avaliação psiquiátrica ou neurológica ali para acompanhar esses sintomas depressivos ou sintomas de ansiedade, podem ser encaminhados por nós, certo? Bom, então, basicamente, a escala MADRS, né, ela deve ser utilizada em cardiologia, porque a gente sabe que a depressão é comum e impacta diretamente a doença cardiovascular, tanto no desenvolvimento da doença cardiovascular quanto na resposta ao tratamento. A MADRS é excelente para cumprir esse papel, porque ela nos permite uma avaliação ao longo do tempo, a avaliação da evolução desses sintomas, e também a caracterização do grau de severidade dessa disfunção. E ela deve, claro, ser aplicada com sensibilidade, inserida no plano integral de cuidado desse paciente, né, no programa de reabilitação, não necessariamente como uma entrevista formal, mas utilizando ali aquelas perguntas estruturadas e os subitens para a gente poder identificar graus de disfunção nos pacientes com doença cardiovascular. Finalmente, nossa frase final dessa aula, que avaliar a depressão não é um luxo, é uma etapa essencial no cuidado cardiovascular. Então, os pacientes com doença cardiovascular, eles merecem esse cuidado, eles precisam desse olhar, porque eles impactam diretamente nos resultados, na adesão ao tratamento e no nosso processo de reabilitação. Essa aula, dividida em 3 partes, faz parte das aulas da Academia de Prática Baseada em Evidências em Cardiologia, onde a gente deixa disponível diversos conteúdos, cursos, as nossas formações, workshops, tudo isso dentro de uma plataforma só, e o acesso a mais aulas como essa. Para quem ainda não faz parte da academia, é só deixar uma mensagem aqui embaixo desse vídeo ou entrar no link que está na descrição e procurar o nosso suporte para saber mais, para poder ser nosso aluno e fazer parte de todas as atividades que a gente faz com frequência. Além disso, quem assistiu o vídeo e gostou, pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, que é gratuito e direcionado justamente para a gente poder mandar mensagens, artigos e deixar todo mundo atualizado em relação aos horários das aulas que acontecem nas quartas-feiras a cada 15 dias. Então, eu te espero lá.